Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano e hoje vou estar aqui no perfil da Martins Alves para falar sobre ECF. Então, isso daqui você só vê se você está vendo a live depois dela ter ocorrido ao vivo. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar com o professor Edson Pison, falar um pouquinho de ECF. Então, vamos lá, vamos esperar eles entrarem e assim que todo mundo entrar, a gente já começa a falar. Primordial aqui o professor já entrou. Vamos chamar o professor para cá. Legal, legal. Oi, professor. Olá, Cassiano, boa noite, tudo bem com Tudo você? bem? Boa noite, boa noite. E aí? Muitas novidades para falar hoje ou não? Como estão as coisas? Opa, a gente separou aí um material bem bacana para essa live. Legal. ECF é um assunto muito amplo, então eu estou procurando segmentar, dividir. E eu Aham. vejo que ficou bem bacana aí o que a gente separou para hoje, fazer essa ponte com a ECD. Muita Sim. gente, muita gente acabou, né, segurando a onda com a ECD, com a prorrogação, então nada melhor do que fechar ECD se preparando para ECF, né? Vamos que Perfeito. vamos. Perfeito, perfeito, professor. Eu tenho que fazer um ajuste aqui por algum motivo, eu não consigo colocar, não aparece o que eu escrevo, então eu não consigo colocar como tópico o tema de hoje, então vou fazer aqui um esqueminha para colocar, né? Esqueminha só nessas coisas, gente. Fora daqui não dá para fazer esquema, não. Então, Aham. professor, e aí? Como que estão as coisas? Está muito frio aí onde você está ou não? Não, hoje choveu bastante aqui em Curitiba, né? Você também está em Curitiba? Estou em Choveu muito. Curitiba, estou em Curitiba, estou em Hoje Curitiba. desabou aqui, né? Agora parou de chover. A tendência é dar uma esfriada, assim. Tá Temperatura certo. reduzida. Estou mais à vontade, nem passei gel no Eu tô cabelo. aqui, ó, só com a camiseta. Tá, o manto aquece, professor, nessas horas. Então tá bom, vamos sem brincadeira agora. Já vi aqui um pessoalzinho, vou mandar um pessoalzinho não, um pessoalzão. Vou mandar um abraço para Vamos lá Silvana, chamar os para o amigos João aí, né? Carlos, para Emily, para o nosso CEO Luiz Fernando, para o nosso diretor Djalma, Edmec Assessoria, Emanuel, Hortência, vixe, um monte de gente. Um beijo para todo mundo, um beijo para o Felipe Martins Alves também, né? Ó, nosso diretor falando, aqui não está chovendo, só lá fora. Djalma sempre com um bom Ah, humor, né? Muito engraçadão, legal. boa, boa. Engraçado. Boa, essa dá para usar, né? E vocês aí, pessoal, e vocês que estão na live, antes da gente entrar no tema aqui, como estão as coisas? Vão mandando aí pra gente, a gente vai falando. Professor, então vamos lá. O que você reservou pra gente hoje? Pra gente falar um pouquinho do quê? Quero saber de ECF. A ECF, o tema é, ela tem alguma coisa com a ECD? Qual que é a correlação? Na realidade, as duas são muito íntimas, né? Eu É. diria que esse ano, então, o grau de parentesco sanguíneo ficou ainda mais próximo, porque esse ano a queixa, né, eu diria, está geral em relação à ECD, porque eu posso relatar que a ECD ficou aí uns 3 anos praticamente sem mudança significativa no layout. Uhum, Então, por ter uma obrigação anual, Cassiano, eu noto essa dificuldade, às vezes, do profissional, porque uma obrigação que é mensal, como a FT, ICMS, IPI e contribuições, que é algo mais dinâmico, mais frequente, parece que uhum, quando tem alguma mexida, o pessoal assimila um pouco mais rápido. sim. Quando é uma obrigação de cunho anual e dependendo do tem uma quantidade, às vezes, tão enorme de CDs, por exemplo. Uhum, Então, o pessoal dá aquela relaxada, sabe? E só vai se preocupar, se deter com a coisa, depois que liquidou, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física. sim. Só que esse ano, com essas mudanças, e eu vou tocar no assunto de algumas, como o bloco novo, que é o bloco C, que é a recuperação dos dados da ECD anterior,
Isso complicou muito a vida dos profissionais, porque Uhum. eles estavam feijão com arroz, vem aqui, faço, valido, deu certo e pau. Uhum. Só que a Federal engrossou um pouco as regras de validação, E viu que acabou. estava tendo divergências entre o arquivo de um ano para outro. Inclusive, Uhum. eu vou relatar sobre casos práticos que os profissionais têm me confidenciado e que, assim, às vezes não é nem por maldade, sabe? Aquele negócio, eu só reclassifiquei um É. código de conta, Não sabe? pode, não pode, Não pode. não Se pode. terminou na conta 200 em 2018, tem que seguir o início na conta 200 em 2019. Exatamente. Ou se não, transfere, né, professor? Não tem Claro, jeito. Não mas a tem jeito. Receita não tem bola de cristal para saber o que acontece dentro da Claro, tua empresa e do claro. escritório. Se ele tem uma coisa. Nesse ponto, a gente costuma brincar que o sistema é burro, né? Mas ele não é burro de brincadeira. Ele é burro por uma necessidade. Ele não pode entender sozinho várias coisas que a gente é. Ah, é o caixa aqui, tá escrito caixa, eles vão entender. Não, gente, é o depara, tem que ser feito. Se não fizer, não acontece. Então tá bom. Vai, me conta, professor. Deixa eu te perguntar aqui um negocinho. Aí você vai entrando nos teus pontos, eu vou tocando em alguns aqui. Quero saber o seguinte: quem são os obrigados a fazer a ICF? Tem alguma mudança em relação aos anos anteriores ou não? Não, em relação à ECF está tudo igual. O único detalhe que é bom chamar a atenção é em relação às sociedades em contas de participação, as SCPs, Uhum, que a menos que se justifique inatividade naquele ano calendário, ela está uhum. sempre obrigada a mandar uma ECF do CNPJ da responsável, da ostensiva, combinado com o indicador que é o CNPJ da própria SCP. Sim. Então, ECF sempre. ECD, que se você argumentar por algum motivo que possa ter caído em alguma regra de dispensa de apresentação, é que eventualmente você pode deixar de apresentar lá a ECD. Uhum. Mas ECF de SCP, salvo inatividade, sempre vai ter. E Sim. quase sempre ela puxa também uma ECD própria. Então tem que ter como regra uma ECD de SCP, depois uma ECF para SCP. Pessoal mandando coraçãozinho aí, obrigado, É, pessoal. pessoal, eu vou pedir aqui também, com toda a gentileza do mundo, que vocês enviem as perguntas de vocês para que ao fim, depois da live, ou se for algo muito relevante, a Fluente, gente né? já tenta Isso, né? introduzir aqui para perguntar para o professor. Quero mandar um abraço para o Marco lá do Pier, Jardim Nunes, Sônia Maria Somar, nossa franqueada de Pontal aqui do Paraná. Chave Certificadora Digital, Edmec Assessoria, Aline França, Lu, a Lu Bondezan. O pessoal tem sobrenome complicado, é só para dificultar a gente aqui, né, professor? Idiene eu conheço ela. Um Tá no abraço WhatsApp. então para a Idiene também. Pessoal, vou pedir para vocês, convocar vocês, deem esse coraçãozinho aí do lado para chamar mais gente para ver esse conteúdo legal aqui, tá bom? Então, professor, Beijo, Karina. Karina é da área do ICMS. Chama ela aí para fazer uma live bacana com vocês aí. opa, me manda uma mensagem depois aqui, por favor, Karina, que a gente já fala. Com certeza aí dá pra gente falar bastante sobre ICMS. Ó, o Luiz, ele já perguntou um negócio ali, comentem de retificação de declarações. A gente vai perguntar isso daqui a pouco, mas Perguntou. vou deixar o professor seguir. A gente tem um mini script aqui, pessoal, então vai anotando, vai mandando, a gente já vai caçando aqui, ó. O Luiz já anotou já a Karina lá. Legal. Então tá bom. Professor, o que mais? O que você manda pra gente aí de novidade? E o que é importante, pelo menos nessa abertura aqui da nossa live de hoje? Bom, você estava colocando, né, que a gente conversou antes, alguns pontos. Você perguntou se havia mudança em quem era obrigado. Tinha Uhum. mais duas perguntinhas lá, só me relembra aí que eu acabei não Quero anotando. saber quais são as novidades da ICF para esse ano. Na verdade, eu acabei fazendo uma pergunta só, mas vai lá. Legal, legal. Então, pessoal,
novidades mesmo a nível de layout na ICF, eu vou resumir de forma bem tranquila para vocês. Uma delas é se você for de indústria automobilística ou de autopeças. Oi? Comentando o pessoal, legal. vai lá. Legal. Se você for do ramo de indústria automobilística ou de autopeças, desde 2019 existe um benefício fiscal que reverte uma dedução no imposto de renda e da contribuição social de lucro real, que é o chamado programa Rota 2030, que é uma lei ordinária 13555 de 2018. Por conta disso, na ICF apareceram linhas específicas de dedução nos registros N620 e N630 do Imposto de Renda e N660 e N670 da Contribuição Social. Legal. Como esse benefício também ele pode ser acumulado para ser utilizado em anos posteriores, se criou também uma chamada conta padrão da parte B do LALOR. É o código agora me deu branco, acho que é 920. Deixa eu ver aqui se está fácil, mas vai falando. Enfim, mas é pertinho do código do PAT, que é o controle do Programa de Alimentação do Trabalhador. Lá naquele mesmo grupo, começa por 1.9. Pois bem, então, essa é uma das mudanças, mas veja que é bem pontual para um determinado segmento de negócios. Uma outra mudança que não está no manual, eu acabei descobrindo, sabe, contador raiz, a gente vai testando e vai assim achando. mesmo, isso aí. O que eu descobri e gostei dessa alteração? O ano passado, não sei por que excepcionalmente, mesmo quando a imune ou isenta do imposto de renda estava dispensada da ECD, do SPED contábil, o programa da ICF estava exigindo alimentar as informações do balanço e da demonstração de resultado. E se você não incluísse informações, ele te retornava uma advertência. Este ano, o que eu vejo como correto, simplesmente sumiu do menu os registros, o 100, que é o balanço, e o 150, que é a questão da demonstração de resultados. Exato. Então, veja, agora não tem mais aquela preocupação do ano passado de ter que digitar valor, de ter que mapear, ou com a questão da advertência. Simplesmente sumiu, foi subtraído do menu. É algo que não está no manual, pessoal. A gente acaba pegando na prática. Mesmo, na pauleira, né? Tem até um tempo atrás, professor, me corrija se eu estiver errado, tinha muita dúvida sobre a entrega, tanto da ECD quanto da ICF, das imunes e isentas. Porque você só é obrigado a entregar se você tiver arrecadação acima de R$3.000 das contribuições do PIS e da COFINS. Lembra disso ou não? O interessante essa tua colocação, porque no ano passado, e já foi no meio do caminho, foi uma instrução normativa que saiu, foi publicada dia 19 de maio. Olha aí, lembremos que o pessoal. ano passado foi final de maio, o prazo limite da ECD, e aí a Receita Federal ampliou o limite de dispensa da ECD da imune ou isenta de 1.200.000 anual de receitas para 4.800.000. Então, quadruplicou. Portanto, é um universo, pelo que eu vejo na minha prática, é um universo bem restrito de imunes e isentas, obrigadas à entrega da ECD. Grandes entidades nesse caso, né, professor? Um caso, por exemplo, que particularmente eu acompanho e atendo já desde o ano passado, é a PUC do Rio Grande do Sul, assim como provavelmente a PUC do Paraná. Sim. Mas veja, é uma instituição enorme, gigante, né? E obviamente que ela está na obrigatoriedade de ECD. Mas associações pequenas, menores, não têm a obrigatoriedade de entrega de ECD. O pessoal está perguntando aqui, em que conta padrão do LALOR vão as seguintes? Aqui está perguntando sobre aluguel. Na verdade, eu acho que a Emily está perguntando sobre despesas, né, professor? De vez em quando na ECF as pessoas tendem a dar uma confundida nas coisas, porque a ECF não tem todas as despesas que você possa criar no teu balanço. Certo, professor? Então, o que a gente faz? Por exemplo, eu vou criar lá uma despesa com, sei lá, qualquer coisa, festa de fim de ano.
Vamos supor que a gente está criando uma conta com essa nomenclatura. Como fazer? Festa de fim de ano seria maravilhoso, né? Acho que esse ano vai ser difícil, mas ok, confraternizações. Confraternizações vai para outras despesas operacionais. Isso. Aluguéis, então, uma das mudanças desse ano foi a inclusão de 2 contas de plano referencial. Uhum. Não sei se é o caso dela, mas eu vou relatar. Legal. E uma dessas contas é custo dos bens arrendados. Essa conta é nova. Uhum. Então, se for uma empresa que aluga bens e contabiliza o custo do bem arrendado, ganhou uma continha referencial nova esse ano. Esse ano tem uma continha nova. E a outra tem a ver com despesa de pesquisa e inovação lá daquele Rota 2030, que eu já expliquei que é um benefício bem restrito, bem focado, não é o caso. Uhum. Agora, tem também aluguéis como despesas operacionais, tem lá sim aluguéis e locações. Sim. E tem também uma bem específica, que foi criada 2 anos atrás, que é aluguel de partes relacionadas. Uhum. É quando, por exemplo, a empresa está pagando o aluguel de um bem imóvel ou móvel a uma parte relacionada, um sócio, um dirigente. Então, tem um conjunto de contas aí, tanto na receita, quanto no custo e na despesa. Seria o caso... Certo. Seria o caso também de você relacionar nessa conta empresas que sejam coligadas, controladoras, eventualmente, ou não? Sim. Tem um CPC que trata das partes relacionadas. Agora me deu um branco de cabeça, acho que é o 23. Então, o CPC que trata de partes relacionadas, 02 ou 23, não me lembro. É muito número. Mas lá ele define o que é parte relacionada. Então, basicamente é isso. É coligada, controlada, controladora, o administrador e, inclusive, os seus parentes mais próximos, desde que tenham influência. Em resumo, isso é partes relacionadas. Né? Sim. Veja que não é um conceito fiscal. Muita gente observa o conceito no plano referencial, mas ele não advém de lei tributária, ele advém de norma contábil. Tem que ir lá no CPC e dar um resultado com parte relacionada. Vamos tocar o nosso barco aqui, agora o pessoal se esquentou. Opa, peraí, tinha 19. Vamos, pessoal, vamos voltar, vamos conversar. É isso aí, não, vamos lá. Professor, quero saber o seguinte. Você deixou aquele e-book top lá. Isso. E passeio também, vou botar um linkzinho aberto lá no Google Drive. Aí depois a gente passa com bem bacana o resumo da ópera do que a gente quer abordar aqui, né? Exatamente, professor, é isso aí. Então, pessoal, no fim da live a gente vai disponibilizar um e-book que a gente falou ali justamente do que é o tema, né? A ECF com relações com a ECD. E agora, pergunta meio óbvia, professor, mas às vezes as pessoas não sabem. Quais são os preparativos ideais para que você faça ECF? Você já falou que não dá para fazer isso no mês. Então, só vou prestar atenção nessas declarações anuais depois do imposto de renda da pessoa física. Isso não dá, pessoal, não dá. E depois eu quero te perguntar também sobre retificação e se é possível ou não eu fazer a entrega de mais de um arquivo. A gente já tinha falado sobre isso na nossa live anterior que a gente tratou de ECD, né? A gente já estava dando gatilhos para a live de hoje, mas eu quero saber agora o contrário, professor. Vamos lá. Comenta para mim. Quais são os preparativos? Eu diria que o que eu tenho observado aí nos meus trabalhos de campo, um problema que infelizmente se repete em muitos escritórios ou até mesmo em empresas, é uma certa dissociação entre a informação da área fiscal com a informação do contábil. Deixa eu explicar. É que, como todas as empresas de lucro real devem apresentar a ECD, e as de presumido, em tese também, salvo raríssimas possibilidades, o que ocorre quando você está lá na ECF e recupera a contabilidade da ECD? Vamos começar pelo mais fácil, um lucro presumido. O que o programa compara? Ele vai ver quanto foi a receita bruta do primeiro trimestre, foi tanto. Quanto que você está informando
dentro do registro da base de cálculo. E aqui vem as incoerências, porque às vezes o teu sistema ele puxa a base de cálculo de um módulo fiscal, que muitas vezes é um profissional que tratou aquela informação, e outra parte, naturalmente, que é a demonstração de resultado, vem da escrituração contábil. Legal. E aí tem aquelas coisas que não deveriam ocorrer. Por exemplo, mas é que tem uma nota que foi cancelada, na contabilidade foi considerada no outro trimestre. Aí complicou. Isso não rola. Tem que ter uma conciliação entre contabilidade e área fiscal, e isso tem que ser de preferência mensal. Aquilo que está acontecendo na vida do fiscal tem que equivaler ao que está na contabilidade. Sim. Porque senão o programa vai denunciar muitas vezes um pagamento a maior ou a menor. Eu já vi casos de pagamento a maior. Olha o que aconteceu, Cassiano. O cidadão chegou para mim e disse: professor, eu já entendi o que é a diferença. Foi uma nota de devolução. Só que o que ocorre? Era R$600. Se você multiplicar isso pela presunção de 8 e 12 e multiplicar pela alíquota de imposto de renda e contribuição social, ia dar um pagamento a maior de R$25, algo assim. Sabe o que ele me falou? E ele está certo. Não paga o esforço do trabalho. Concorda comigo? Claro. Ele vai ter que fazer uma alteração na contabilização, vai ter que fazer um PERDECOMP. Não se paga esse trabalho. Começou a complicar, né, professor? Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você acaba complicando e isso acaba gerando um retrabalho gigantesco mais tarde. Que às vezes a pessoa faz na hora, não, vou dar um jeitinho aqui, numa coisa ali, outra ali, depois eu vejo isso. Só que isso vira uma bola de neve e o professor há de concordar que quando a bola tá grande, fica difícil de segurar. Cassiano, deixa eu só relatar uma, cara. Eu já passei ano retrasado, se não estou enganado. Vai lá. E eu, assim, gosto muito deles, mas são dois irmãos naquele escritório. Um cuida do fiscal e outro do contábil. Aí tô lá ajudando a fazer o fechamento da ICF, e aí deu tipo 2 milhões e pouco de receita bruta no trimestre. Eu fui olhar na ECD, tinha 1.400.000. Mas que caramba! Eita. Você vai acreditar. O lote do mês de dezembro, o lote de notas, simplesmente o rapaz lá esqueceu de liberar e assim, nem conciliação, né, para observar que o número estava absurdo de longe, né? Então, pouca coisa, né, professor? Só quase 1 milhãozinho. Era 700, 800 mil de diferença. Então, pessoal, não rola, pessoal. Eu diria assim, a ECF é a mais importante informação, obrigação acessória fiscal de uma empresa. Sim. Então, quando você chega ali, você tem que saber que todo o caminho percorrido, eu digo, ela é só uma prestação de contas. Não é naquele momento que eu tenho que apurar o imposto de renda do trimestre. Concorda comigo? Exato. Eu já apurei com o apoio de meu sistema ou planilha, eu já declarei o débito na DCTF, que é a confissão. Então, quando chega a ECF lá na frente, é só uma prestação de contas. Exato. E eu vejo que, na prática, muita gente descobre só na prestação de contas que o serviço todo de trás estava errado. Não é para ser dessa forma. Sim, tem muita gente que professor, eu lembro assim de ver isso em alguns cursos que eu participei. Isso, acho que nem era... Olha, gente, já estou ficando velho, hein? Fiz esses cursos, nem era ainda, professor, para ECF, era antes da ECF. De PJ, famosa. E a de PJ era o quê, professor? Era justamente a hora de você falar, meu Deus, quanta gente eu via naqueles cursos, professor, falando o seguinte, mas não, pera, professor, professora, não sei, eventualmente quem estava dando a palestra naquele momento, aconteceu mais de uma vez, mas tipo, vi tal coisa, eu acho que a minha de PJ está com problema. Minha de PJ está com problema. Não, porque eu apurei lá o imposto, e o imposto eu calculei 6 mil e agora ele está me dando o adicional, mas o adicional eu não tenho que fazer só
sei lá, eu não lembro o que a pessoa disse, mas tipo, não tem o que fazer só em dezembro? Eu falei, meu Deus do céu, professor, É, é a mesma coisa. vamos, vamos falar do lucro real. Vamos. Essa questão do adicional, eu já peguei simples erro de fórmula do Excel, você entendeu? Uhum, Então, eu noto que quem trabalha com lucro real, agora eu diria que nesses últimos 3 anos houve um avanço, até motivado pela ICF. uhum, Muitos dos softwares de contabilidade, de retaguarda contábil, eles melhoraram, eles têm desenvolvido dentro dos seus programas o controle do valor. uhum. Mas isso melhorou recentemente, de uns 3 anos para cá. Então, ainda tem muita gente que acaba montando o cálculo do lucro real em planilha Excel. Essa é a realidade. Diria que metade ou mais ainda fazem em planilha. Então, essa questão de erro de fórmula do adicional comum. Custa, né? Outro erro comum é a dedução do PAT, que o pessoal Uhum, esquece de observar aquele teto de 4%. Aí, uhum. quando chega na ECF, agora dá advertência. A pessoa, meu Deus, não me Professor, lembrei dos 4%. Por exemplo, né? até agora você falando aí do programa de alimentação do trabalhador, Sim. poderia falar, né? Programa de arrecadação do trabalhador. Meu Deus. Não, mas vai. Professor, falando aí do PAT em específico, existe alguma regra para dedução? Explica porque isso geralmente eu vejo assim uns burburinhos, tipo, não sei se dá para usar, não sei se é assim, não sei se é assado. Explica pra gente aí que o PAT é algo muito importante e que muita gente acaba deixando passar batido. O PAT, eu diria que das deduções por incentivos fiscais é a mais tranquila e que Tradicional. ainda não tem assim, um grande controle por parte do fisco. Uhum. Ah, é o gasto que você tem para subsidiar basicamente a refeição dos empregados. Hoje, muitas vezes, isso é convertido por meio de ticket alimentação e refeição. Sim, Também já houve pronunciamento da própria Receita de que gastos com cesta básica ou o cartão alimentação que substitua a cesta básica, se obrigatória, por exemplo, por convenção coletiva, sim. também no cálculo. Então, é a refeição, enfim, a refeição do empregado, mas desde que essa refeição tenha, como é que eu posso te falar? Você pagou para uma empresa que tenha o cadastro no PAT. Se for Isso. refeitório próprio, aí a empresa tem que se cadastrar no PAT. Embora quando é refeitório próprio, em regra, eu já trabalhei em indústrias, eles Uhum, costumam uma empresa terceirizada de refeições coletivas. Aí uhum. essa empresa tem o cadastro no PAT e emite a nota fiscal. Sim. Não é mais obrigatório a empresa que está pagando ter a inscrição no PAT. Isso foi anistiado. Uhum. Quem tem que ter inscrição no PAT é a empresa Fornecedora. fornecedora da Sim. alimentação. Então, Isso. cumprido. Desculpa, pode falar. Não, 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 não. Eu que interrompi. Ah, tá. Então, cumprido esse requisito, o ideal é você ter uma conta na despesa da contabilidade que agregue esses valores, mapeie no plano referencial que tem também, que é a alimentação do trabalhador, Uhum. 15% desse gasto no período de apuração é o meu benefício. Vamos dar um exemplo. Eu gastei 100 mil no. Eu sou lucro real anual, exemplo. 100 Certo. mil, 15% deu 15 mil. 15 mil é o meu direito total. Uhum. Só que eu tenho a trava dos 4% do imposto de renda líquida de 15. Se deu lá no 4% 8 mil, esse excesso de 7 mil eu posso jogar num controle de parte B do valor Uhum. e 2 anos para usar. Fazer a compensação. Se eu não conseguir usar em 2 anos, aí ele prescreve. Ele O que, que expira. algumas empresas, até como às vezes planejamento tributário, andaram fazendo, experimentando? Pensa comigo, se a minha mão de obra se mantiver igual e o meu lucro, o meu imposto se mantiver igual e tiver Uhum. ocorrendo, é bem provável que eu nunca vou conseguir usar o excesso, concorda? Sim, sim. Uhum. Agora, com uma solução que alguns fizeram, terceiriza parte da mão de obra. Por quê? Porque aí, quando terceiriza, vai diminuindo lá o gasto da mão de obra e eu vou conseguir consumir aquele excesso que iria ser Sim. prescrito, né?
Legal. Então, aí, são coisas, né, que o Ó, planejador fica a vai dica, hein, pessoal? Fica a dica aí para fazer um planejamento tributário bacana com essa dica do PAT. Professor, não até perder lá de trás, né? para encerrar do PAT, professor, que a gente já está falando dele já há algum tempo, seguinte, então, você tirou as dúvidas, mas vai. Alguém deve estar perguntando: ah, mas aquele lanchinho na lanchonetezinha, tal, posso usar ou não? Não posso. Olha, não, esse não. Esse é recomendável que você tenha uma outra conta no teu resultado. Eu sempre tomei esse cuidado. Eu Uhum, colocava numa conta denominada lanches e refeições. legal. Então, esses gastos aí com bares e restaurantes aleatórios, o tiozinho do cachorro-quente, essas coisas, não, pessoal. Porque Isso. aí você não tem o controle, não, enfim, e muitas vezes não é o valor mais representativo. Não É faça verdade, isso. é verdade. Deixe de lado, tá? Isso fica de fora do pátio. É importante Mas, porque mas é uma pergunta válida, é bem uma válida. pergunta válida, claro. A grande questão é se ele tem inscrição no pátio ou não. Então, fica muito difícil de fazer esse controle, mas, Sim. né, se você quiser tirar a dúvida, é só pegar ali o CNPJ e fazer a conferência. Então, tá. Professor, vamos lá. Lembra da Vamos no pergunta nosso. das certificações? Mas, deixa eu só fazer uma coisinha, professor. Pessoal, Passa, passa. você que está aí e quer saber um pouco mais de ECD e ECF na prática, tem um curso muito bom disponível no nosso site da Tem Martins dois cursos, Alves. na É, não, verdade, sim, né? sim, sim, um específico para cada, dentro do site da Martins Alves. E tem algum tipo de benefício, professor? Conta pra gente. Ah, e é por conta da Martins Alves, né? Eu liberei lá um cupom de desconto, né, para vocês, e que aí, entre você e o Luiz lá, vocês é que canalizam quem serão os felizardos desse cupom de desconto bem generoso. O cupom, só para deixar claro, tá, Cassiano? Eu Certo? normalmente trabalho nos cursos gravados, os cupons de descontos com data de vencimento. O de Uhum. Martins Alves é o único cupom que está tipo infinito, tá até o final Ó, do ano. Então, vocês viram? se quiser aprender CD ou ECF mesmo depois, às vezes treinar um empregado novo e tal, e vocês quiserem disponibilizar o curso com a vantagem do cupom, até 31 de dezembro está valendo, está lá. Isso Tá? aí. Quem quiser o cupom, pessoal, é só chamar, manda uma DM aqui pra gente, um direct, uma mensagem, que a gente passa Chama o esse Cassiano. cupom aí, mas tem que falar que estava na live. Se não falar que estava na live, daí eu não sei, a gente pensa. Brincadeira, é só pedir. Pede Isso. um printzinho para Você que está aí, comprovar. printa a tela, manda pra gente depois e Isso, a divulga aí, gente envia o repassa, código. isso Isso mesmo. aí. Vamos Ó, ajudar professor, nós. boa dica, professor, boa dica. Agora, Claro. deixa eu te perguntar ali, ó. Ó lá, ó, manda um direct para Martins Alves ou para mim, para o Luiz Fernando, nosso Tá lá. CEO, né? Então ele tá aí, tá atento, tá de olho. É bom a gente não falar besteira aqui, professor, senão, ó, Não, brincadeira. capaz. Vamos lá. Professor, e Vamos agora? aos pontos críticos, o que você acha? Vamos ler isso? Estou com Vamos horário. neles. Eu quero só te perguntar ali um ponto muito específico que é das certificações, professor, e também se existe a Boa, possibilidade boa, de entregar mais de um arquivo, dois, três, quatro por ano, boa. só que não retificados, arquivos originais. É possível ou não? Então vamos lá. ECD, eu já relatei isso na outra live, acredito eu. Sim, ECD, posso entregar a eu fração lembro. que não seja, desde que o tempo mínimo seja de um mês calendário. Então, teoricamente, num ano eu posso mandar 12 ECDs, tá? Isso é Perfeito. ECD. Mas, em regra, só se justifica o envio de múltiplas ECDs no caso de tamanho de arquivo, como, por exemplo, redes de bancos, supermercados. Essa galera costuma mandar um arquivo por mês, por bimestre, porque realmente é um volume enorme de Muito dados. extenso. Uhum. Se não, a sugestão que está no próprio manual é de um arquivo anual. Claro que se houver troca de sistema, por exemplo, no meio do ano, ou troca de escritório contábil no Migração. meio, eu vou ter pelo menos dois arquivos neste caso. Até porque eu não acho correto, segundo o contador, assinar pelas informações Com de certeza não. responsabilidade, não é adequado. Portanto, o Perfeito. primeiro
assina do seu período, o segundo assina do seu período. Já a ECF, Aí complicou. a regra mora é um arquivo por ano. Um só. São situações extremamente raras que vai ter dois. É se ocorrer, por exemplo, uma cisão parcial, entendeu? Se ocorrer uma incorporação, não em todos os casos, alguns casos. Uhum. Então, nem abertura nem extinção. Abertura é um só no ano, extinção é um só dentro do ano. Então, a ICF é uma só. Aí o pessoal às vezes me pergunta, sabe, Cassiano, naquele caso de troca de contador no meio do ano. Ah, dá para o outro mandar ECF da parte dele? Não, não tem ECF da parte dele. Você vai ter que alimentar a tua parte e a dele. Isso. Beleza? Já põe isso no orçamento, já põe, né? Professor, tem gente que esquece, cara. Quero até comentar sobre, apesar disso, tem muita gente que cria esse equívoco na hora da migração, né? Na Martins Alves, quando, enfim, por algum motivo a gente descontinua com algum cliente, apesar de sabermos que esse arquivo não poderá ser aproveitado, a gente faz o envio do arquivo para o novo escritório mesmo assim. Por quê? Porque ali a gente está eliminando qualquer tipo de problema do outro escritório. É uma dica aí para os colegas contadores. Eu não recebi o arquivo da contabilidade anterior. Gente, clientes e empresários da contabilidade. Isso não existe. Quem entrega é o responsável final. Não, ouvir o professor. Não dá para fazer a entrega de 2 arquivos. Estou fazendo 4 aqui. 2 arquivos ou mais da ECF. É um só. Então, atente-se aí à dica do professor, já coloca no orçamento. ECF é uma por ano e quem vai ter que unir tudo isso geralmente é o contador que foi responsável lá em dezembro. Sim, claro. Deixa eu aproveitar o gancho, porque assim, essas últimas semanas têm sido bem interessantes. Troca de informações. Coração de volta. Pede para a galera mandar o coração. Legal. Bastante coração. Então, a situação que perguntaram num dos meus grupos do WhatsApp essa semana. Perguntaram assim, Edson, eu tenho um cliente que eu estou passando o bastão para outro escritório agora em maio de 2020. Uhum. Eu posso, para já me livrar, mandar a ECD de janeiro a abril? Não pode, pessoal, é muito importante isso. O programa da ECD, ele é versão ainda anual. E o manual deixa bem claro, esse programa de agora é só para mandar ano calendário 2019 e eventos especiais de 2020. E troca de contador, desculpa aí, mas não é um evento especial. Evento especial é fusão, cisão, incorporação e extinção. Então, se for evento especial, ótimo. Se for troca de contador, não. Você vai ter que esperar até o início de 2021, quando for sair a versão nova. Desculpa, eu sei que às vezes você está até meio chateadinho com o cliente, está naquela, quero me livrar de tudo, mas a ECD não vai rolar. Vai ter que esperar. Muita atenção, hein, pessoal? Essa é uma dica importante. Tem muita gente que também... Isso eu lembro quando eu tinha a DEFES, né? A DEFES na metade do ano, não sei o que. Eu lembro também em curso de pessoal perguntando, o cliente saiu, posso entregar minha parte? Calma. Tudo bem, não vamos fugir do ponto aqui, porque tem muito assunto e a gente já está chegando aqui nos momentos finais aqui da nossa live. Mas, professor, fala. Antes, mais uma dica aqui, pessoal. Se vocês estão com dúvida, mandem aqui que a gente está vendo, a gente está fazendo uma linha de corte aqui para a gente ter perguntas no final. Então, o máximo de perguntas a gente vai responder e vão mandando. Mas, professor... Se for o caso, eu me comprometo, até quem quiser, me manda no direct mesmo, no meu WhatsApp, que depois eu dou um jeito também de resolver. Se ficar meio apertadão, eu dou um jeito de resolver. Legal. Né? Professor, eu quero saber de você o seguinte, retificações, professor. Bacana. Vamos lá. A ECF é um SPED fiscal. Isso mesmo.
Assim como tem a EFD, ICMS e IPI, tem a EFD Contribuições, PIS, COFINS, CPRB. A Uhum. ECF nada mais é do que uma EFD e RPJ CSL. Tanto que ela chegou a receber esse nome por alguns meses, bem no início, muitos não lembram. Aí acharam de certo que não era conveniente e trocaram para a ECF. Bacana. Uhum. Então, ela é um SPED fiscal. Por ser um SPED fiscal, eu tenho 5 anos para retificar informações, perfeito? É o Isso. prazo lá dentro do TTM. A ECD, ela não é escrituração fiscal, ela é escrituração contábil. Então, ela segue as regras do Código Civil, das normas de contabilidade. Então, ela tem outro direcionamento. Uhum. Portanto, o prazo máximo para se substituir uma ECD e em condições extremamente limitadas é de apenas 1 ano. Uhum. Não tem como substituir uma ECD após o prazo de 1 ano da data limite da entrega. Entendido? Uhum. Então, ECF, se precisar, você altera. Agora, ECD, não. O caminho para se remendar problemas na ECD com lançamentos é o chamado lançamento contábil extemporâneo, que recebeu, Uhum. inclusive, um tipo especial na ECD o ano passado, que é o tipo X, no registro Uhum. I-200. E Uhum. aí, inclusive, uma das contrapartidas tem que ser necessariamente conta de patrimônio líquido, leia-se lucros ou prejuízos Que acumulados. muita, É o famoso ajuste de exercícios anteriores, é o isso. próprio, carne e osso, bem dizer. Essa conta lá na Martins Alves, graças a Deus, aqui na Martins Alves a gente só usa de empresas que vieram de contabilidade anterior. Mas, pessoal, Aleluia, aleluia, aleluia. mas é muito importante, a gente sempre fala com os colaboradores da importância de utilizar isso na menor número de vezes possível, porque é algo que realmente dá um probleminha e isso pode acabar criando outros problemas ali na frente, né? Além de ter todo esse roteiro a ser seguido na ICF. Isso que eu só quero complementar. Claro. Sim, porque assim, tem contadores às vezes preciosistas, Cassiano. Eu Sim. peguei um caso que a moça me apresentou lá a movimentação do PL e lançou, sei lá, 200 e poucos reais de ajuste. Eu falei, o que que é isso? Ah, uma diferença que ficou lá no imposto lá de trás. Eu falei, pelo amor de Deus, joga isso para o resultado. E aí, como é lucro real, se for o caso, como está fora do período, torne indedutível, né? Indedutível e acabou. Porque, Sim. porque assim, se Uhum. ela deixar dentro da DLPA, seja da DMPL, DMPL. usar o indicador X, que é extemporâneo, e ela tiver sido lucro real no período de origem da diferença, tem um artigo perigoso na IN 1422 de 2013, que é a IN da Uhum. ECF, artigo 6º-C. Ele diz que eu tenho que remendar e retificar o LALUR da ECF do ano da diferença. Aí você pense a trabalheira que vai Bola dar de para neve de arrumar volta. uma ECF por causa de R$ 200. Falei para ela, não, chuta isso para o resultado e opciona no valor, esquece. Não Isso. vamos criar problema, né, pessoal? É isso Perfeito? aí. Professor, É uma, legal. uma dica. Boa Tá? colocação, uma dica importante. Professor, aqui ó, a Fran Basso perguntou: mandei uma de Conheço. fevereiro de 2020 que trocou de contador. O que devo fazer agora? Acredito que ela esteja falando da ECF, mas se ela for Da entregar agora a itinerância. ECF, ela provavelmente para conseguir entregar, ela tem que ter colocado alguma situação especial lá, né, professor? Se simplesmente o cliente deixou de ser dela agora em fevereiro, não tem o que fazer. Foi nesse para o contador novo, como você explicou, um arquivo com dados, um balancete analítico, o próprio livro Razão, eu Uhum. recomendaria, e deixa ele seguir o barco daqui para frente. Ela botou que é ECD. Não pode transmitir ECD de 2020 ainda não. Tem que Não, esperar só um se for pouquinho. eventos especiais, só eventos especiais, né? Tem Uhum. que esperar o ano que vem. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal soltou o programa da ICD, se não me falha a memória, dia 6 de janeiro. Então, foi super
passou virada de ano, Já entregou. festas, já estava lá o programa, Uhum. porque tem aquele povo desesperado, que é licitação, você sabe como é que é? Então, Uhum. já poderia, em tese, entregar dia 6 de janeiro de 2020. Uhum. Bacana? Então, só para claro, Legal. né? Professor, agora eu Vamos, vou vamos. deixar livre aqui para você fazer mais as suas colocações, né? Antes da gente caminhar aí para os finalmente, né? Posso só garimpar, então, alguns pontos que estarão em mais detalhes no nosso e-book, inclusive o pessoal Claro. depois pode ver com mais carinho. Vou tentar dar uma sintetizada, até para que o horário não extravase. Então, o Uhum. primeiro ponto que eu tinha separado ali, plano de contas referencial. Lembrando que tem um campo novo no primeiro registro da ICD, que é o campo 23. 23. Qual é o raciocínio dele? Já me perguntaram, pode ficar em branco? Pode. Só Uhum. que não deixe em branco se você for obrigado a entregar ECF. Deixe em branco, por exemplo, se é aquele escritório que faz questão de entregar ECD de empresa do Simples. Concorda Uhum. comigo? Legal. Simples não tem plano referencial e não entrega ECF. Pode ficar Uhum. em branco. Eu noto que o pessoal tem ficado um pouco desatento, é que os sistemas costumam, assim, deseja gerar o plano referencial ou registro I051, em Uhum. regra, é para você botar sim, marca, belezinha? Marca. Por Uhum. quê? Porque você vai precisar do plano referencial na ICF. Senão, olha Perfeito. o que acontece, Cassiano. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Principalmente quem trabalha com ERP grande, como às vezes aí o pessoal da TOTOS. O Uhum. cidadão gera sem o mapeamento. E esses sistemas normalmente não geram arquivo de ECF, eles param na Uhum. ECD. Então, eu vou precisar toda a informação possível, incluindo o mapeamento, da ECD. Só que eu Uhum. mandei a ECD com mapeamento em branco. Qual vai ser o caminho? Complicou. Substituir a ECD. Aí é retrabalho, né, galera? Você pensa que o Gigante. serviço está pronto, tem que voltar tudo para trás. Então, muito importante, resolva a parada do plano referencial já na ECD. Verdade. Entregue a ECD com todo o plano referencial. O programa esse ano, se você informar o código do plano, ele estará validando. Então, é como se estivesse adiantando uma O etapa de serviço. trabalho que até o ano passado era da ICF, e deixa de ser Uhum. da ECF. Aqui Uhum. eu coloco também algumas considerações aí no teu e-book sobre algumas contas referenciais que puxam dentro da ECF alguns registros, como Uhum. vendas à empresa comercial exportadora e Uhum. despesas com royalties. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou no grupo, professor, está dando lá um erro de um registro X, que é esse X420, e eu não sei por quê. Eu falei, você informou alguma coisa na conta de royalties? E desculpa o comentário, às vezes a pessoa informou errado, não era Sim. aquela conta referencial, ela se equivocou. E aí, como o programa é todo, né, cruzadinho, ele está exigindo. Ele vai Então, às exigir. vezes é só arrumar a conta referencial, o erro some. Na Perfeito. sequência ali eu separei também algumas continhas referenciais de resultado que você tem que ficar bem atento, porque tem que gerar exclusão na parte A do LALUR, quem é lucro real, ou adição. Perfeito. Jogou nessas benditas contas, tem que estar lá no LALUR. Aí eu vou relatar também um caso real, de uns 4 anos atrás, se não me falha a memória. Uhum. A pessoa me mandou uma ICF de real trimestral. Aí me chamou a atenção, Cassiano, tinha um valor muito alto. Olha o nome da linha, essa Hum. daqui. Gratificações a administradores. Hum. Eu fui abrir de curioso. E Sabe o aí? que que tinha O lá? que que tinha? Tinha água, luz, seguro. Mano, foi o estagiário, de certo, que foi mapear e Unidunité. Pessoal, gratificação administradora é indedutível no lucro real. Totalmente. Aqui eu vou dar uma regrinha. Eu estava dando curso de Lalua pela Prado, agora Vai lá. segunda-feira. Regrinha de ouro para quem é lucro real. Só é dedutível como despesa
a remuneração mensal e fixa do dirigente. Ponto final. Qualquer extra, eu já vi dirigente com 13º. Isso não existe, cara. Esse 13º dele é indedutível. Vai ter que parar nesse plano referencial aqui, gratificações a administrador. Uma possibilidade, né, professor, é colocar no Prolabore de dezembro ou de novembro o dobro. Aí talvez a gente ajuste. Só que assim, não, mas é bem colocado. Isso eu falei também num curso esse ano. Como é mensal e fixa, o que ocorre? Ou ele aumenta e fica, Prolabore. porque senão a Receita Federal pode considerar como valor fixo o menor valor do ano. Importante, hein? Importante. O Legal. menor valor do ano. Então não vai escapar, vai acabar tendo um excesso mesmo assim. indedutível. Muito então, boa colocação. Ó, isso é importante. Ótimo, tá? Professor, vamos lá que a gente está quase. Vou acelerar, fique tranquilo. Quantidade de arquivos GCD e ECF, eu já andei conversando. Aqui só uma diquinha, que eu não sei o que aconteceu em 2019, muita gente aconteceu. Pessoal que saiu do meio do ano do Simples Nacional. Certo. Você que saiu do meio do ano do Simples, separa uma ECD do período fora do Simples. Então, vou dar um exemplo prático. De janeiro a setembro estava no Simples, outubro a dezembro no presumido ou real. Não manda uma ECD, uma de cada. Duas, uma do período do Simples e outra do período do real ou presumido. Perfeito. Já teve gente que se embananou e teve que substituir. Não pode mandar um arquivo único. Outro detalhe, o indicador de início de período na ICF vai ser o 4, que é uma empresa que justamente está alegando que começou a obrigatoriedade da ICF no meio do ano, não é 1º de janeiro. Perfeito. Aqui dando sequência no nosso... Pois o pessoal olha com carinho, né, no e-book. Isso, só lembrando, pessoal, que o e-book está disponível, ele já está disponível, agora a gente já atualizou, então terminando a live, você só vai entrar aqui no link da nossa bio, da Martins Alves, ele vai ficar até as 11h59 disponível, depois ele sai. Então não esquece, saiu da live, corre, baixa, lê e dá o feedback tanto para nós quanto para o professor. Tá. Olhando aqui rapidinho uma dúvida que apareceu, ECDs anteriores, onde vamos que o contador assinou como procurador. Foi conversado na live anterior, mas só deixando claro, a ECD, o correto é ECNPJ, ponto final. O contador não assina ECD, assina como contabilista, obviamente, mas não como representante ou responsável legal. Então, a primeira alternativa é sempre o ECNPJ. Caso não esteja de posse do ECNPJ, o responsável perante a Receita Federal. Acabou aqui. Procurador, eu vou te falar quando que pode ser procurador. Já vi uma multinacional que está se estabelecendo no Brasil e que ainda não tem nomeado um administrador. Tá claro? Legal. Normalmente, nesse caso, é um advogado, nada contra o contador, mas já vi na prática, inclusive, quem é esse procurador, por um curto espaço de tempo, é um advogado. Agora, se não for essa situação, ECNPJ, em segundo lugar, o ECPF do responsável legal. Legal. Aqui no material, tá? Estou de olho. Eu estou alertando mais uma vez em relação ao código de natureza do plano de contas. Por quê? Esse é um tipo de coisa que, se você errar na ECD, não remenda na ICF sem substituir ECD. É uma praga. Atenção! É um inferno isso, cara. Olha. Isso daqui eu acho que desculpa o palavrão, mas o que é o comum? O pessoal erra a conta de patrimônio líquido, que é 0,3, e põe passivo, que é 0,2, ou a conta de aplicação do resultado, que é 0,9, e põe 0,4, que é resultado. 0,9 é outros. Aí, mano, não tem como consertar isso no ICF. Infelizmente, só substituindo a ECD. Dá vontade de chorar quando isso acontece. É o terceiro campo do registro I050, é o código de natureza. E eu alerto que tem muito sistema
que não deixa habilitado para o usuário revisar. Tem Uhum. sistema que coloca meio que um automático. E daí vai. Portanto, significa que você entre e revise se esse automático deu certo. Senão vai lá e conserta, arruma, né? Isso Bacana? aí. O que mais, professor? Ó, teve mais uma pergunta, Mas, cabe ou não? Aqui, ó. vamos lá, vamos tentar aí. É uma Fale aí. O pergunta, que que é a é uma pergunta? dúvida, na verdade, aqui, ó. É... A Amlas Assessoria Contábil, aí, ó. Depois tem que falar com a gente, hein, pessoal. Então vamos lá, vamos virar Martins Alves. Brincadeira à parte, tá ali, ó. E referente a esse período do Simples, não há problema não entregar, ok? A pergunta dele é básica sobre a Não, ECD. não é problema, né? Mas Mas o que eu aqui eu tenho deixo fazer essa colocação, professor. entregue. Tá? Na prática, o pessoal tem entregue. Posso Tá? fazer a minha colocação? Fiz a mesma Pode, colocação claro. na live anterior da ECD, né? Você pode não fazer, mas se você fizer, você vai ter ganho alguns pontos. Tanto é que hoje todo mundo quer tudo digital. Por que você vai entregar Sim. o arquivo físico, pessoal? Você até pode ter, eu lembro que até questionaram na outra, mas o cliente quer ter o físico. Não tem problema, faz os dois. Aí vai ser em caráter de exceção, mas a ECD vai ter menos trabalho, ela é sustentável e ainda você vai estar seguindo ali o que o mundo está seguindo, que é ir para o digital. Digital, né? Antes de terminar aqui, eu vi que na minha colinha o tópico do SCP eu já conversei. Substituição de ECD e retificação. Só comentar que para substituir ECD, para incluir, alterar ou excluir lançamento contábil, só tem Uhum, duas autorizadas. Uma é uhum. se for uma mera readequação para atender a lei tributária, que é a 12973, aquela Atenção, questão hein? das contas exigidas do ativo e passivo, como ajuste a valor justo e ajuste a valor presente. E a Uhum, outra é por exigência de órgão regulador, como a CVM, a ANS, ANEEL, Banco Central. Como legal. assim exigência? Aconteceu recentemente, aí, o ano passado, com uma da área da saúde, que a ANS pediu para republicar as demonstrações, pediu Uhum, para reclassificar contas de resultado. Aí, veja, uma imposição do órgão regulador. Eu estou de mão uhum. amarrada. Então, neste caso, eu tenho sim que substituir o arquivo da ECD. Agora, esse papinho do esqueceu vai ter que remendar no ano seguinte com lançamento extemporâneo. Ponto final. Assunto Acabou. encerrado. Professor, Esquecer. professor, Oi. muito obrigado, né? Tô te cortando aqui, mas por um bom motivo. O horário Bom também. motivo que a gente está encerrando no limite. A gente não encerrou antes, o pessoal estava muito ativo. Então, essa é uma boa Claro. notícia, saber que o pessoal aí tá focado, tá querendo aprender e entender mais, né? Queria agradecer muito em nome da Martins Alves, né? A presença do Obrigado. professor, tirar essa dúvida para todo o nosso público aqui, público do professor também que entrou. Olá, prazer, a gente é a Martins Alves, franqueadora de contabilidade aqui do Paraná. Então, se você pensa em ter o teu negócio contábil, fale com a gente. Mais uma dica, Toda... pessoal, para quem está aqui, ó, não esqueça, agora, terminando a live, você entra no link da nossa bio e baixa o e-book que o professor preparou junto com a nossa equipe aí, para que você entenda as correlações da ECF com a ECD, tá bom? Professor, é contigo. O que você manda para a galera? Beleza. Da minha parte, quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui presentes. Alguma pergunta que não pode ser respondida, eu me coloco à disposição na sequência no direct ou no WhatsApp. Eu comentei sobre alguns grupos de WhatsApp que eu mantenho. Quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu mando o convite. Essa Uhum, época é sempre bem movimentado. E certo. também, né, quem tiver interesse aí nos cursos de ECD e ECF, os cursos de ótima qualidade, já Muito, completei muito aí bons. mais de 300 vendas, graças a Deus. Aí procure o canal, aí o Merecido, site professor. Alves para maiores informações. Isso Legal? aí. Pessoal, a gente está aqui com 25 segundos. Entra no site da Martins Alves e confira aí os cursos do professor, entre outras coisas que a gente tem lá, www.martinsalves.com.br.
O link da nossa bio vai ser atualizado meia-noite, então não esquece de entrar no e-book. Professor, 10 segundos. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo. Vocês foram demais. Um beijo da Martins Alves. Juntos somos mais E até fortes. a próxima.